Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Vocês estão no canal Reencarnado 1804. Eu sou Aderlei Ferreira e hoje nós temos a nossa conversa fraterna, que é o padrão das segundas-feiras, né? Tivemos um problema técnico, por isso encerramos a outra transmissão, abrimos uma nova transmissão e vamos torcer aqui para o YouTube compartilhar o vídeo, o pessoal nos achar aqui, já que vão procurar na outra e não vão encontrar, né? A nossa irmã Cida está aí. Boa noite, Cida, seja muito bem-vinda. A Marivalda está aí. Marivalda, seja muito bem-vinda, muitíssimo boa noite. E a Luciene também está aí, seja bem-vinda, Luciene. E a gente está, o que eu estava explicando, pois é, a Cida está dizendo aqui, ó, eu não estava conseguindo. Pois é, eu tive um problema técnico aqui, que eu abri a janela de maneira errada, fui tentar corrigir, não funcionou, e aí eu tive que desfazer tudo e refazer, né? A Rê está aí. Rê, seja bem-vinda, boa noite. Então, como eu estava falando, eu tive um problema técnico aqui, que foi muito mais humano do que técnico. Eu abri a janela, mas não abri do jeito que eu abro no padrão. E aí eu achei que era só sair e entrar de novo, mas não era. Eu tive que refazer toda a chamada da live, tive que fazer tudo igualzinho. E só agora que eu me toquei que eu podia fazer isso depois, né? Mas não dei conta. Para hoje, nós temos aí já a nossa chamada. Deixa eu achar aqui a janela que eu preciso. Não é essa. É essa aqui. Então, para hoje, nós temos ocultar. Eu estou ainda tentando me harmonizar, gente. Essa coisa de dar problema técnico mexe muito com a gente, mexe muito mesmo. Você fica sem saber o que fazer, quer dizer, você até sabe o que fazer, mas você não tem muita coragem de dizer eu vou por aqui, eu vou por ali. Mas a gente perdeu aí 7 minutos, mas funcionou. Então, vamos agradecer a espiritualidade amiga, as oportunidades que temos de seguir um pouco mais. Agradecemos as expiações, as provas, que sabemos estar com suporte para passá-las. E pedimos igualmente que nos auxilie todas as vezes que não consigamos cumprir aquilo com o qual nos compromissamos, nos comprometemos, né? Que a irmã Domênica, Lázara da Conceição, o irmão José e a irmã Rosália possam mais uma vez trabalhar conosco nesta semana que se inicia. Que todos os lares, que todos os irmãos possam ser visitados e assistenciados nessa segunda-feira. É um dia muito difícil para alguns, para outros é um dia quase que impossível de viver, sobretudo para aqueles que tiveram os seus entes queridos, por pandemia ou não, retornando à pátria espiritual. Que possamos igualmente, ó meus irmãos, conseguir discorrer acerca do tema proposto e, assim, atingir um pouco mais a nós outros acerca do que precisamos para nos sintonizarmos mais com o bem do que com o mal. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, para hoje nós temos a conversa fraterna, né? E essa conversa fraterna é sequência da conversa fraterna da semana passada. Na semana passada nós falamos sobre os obsessores, né? Então a gente discutiu um pouco lá sobre obsessores e obsidiados, né? Então a gente trouxe quem era o obsessor, quem era o obsidiado, e aí, atendendo a pedidos, a gente entende que nesta semana nós temos que seguir ainda por esse caminho, que é um caminho muito vasto, né? Um caminho muito vasto, por mais que a gente fale, vai ficar sempre um pouco mais para falar, sobretudo porque a gente não se aprofunda tanto. Mas é um assunto que a gente precisa trabalhar. Não tem jeito, esse assunto ele auxilia a gente a seguir. A Marivalda está falando aqui, tranquila, Derlei, entendemos perfeitamente. Obrigado, Mari, obrigado mesmo, porque realmente a gente
sobretudo é a primeira vez que acontece um problema técnico, então você ainda não está com aquele jeito, né? Nas outras lives que não eram minhas, eu já tinha um costume, eu já sabia onde ir, como ir, por que ir, então era tudo mais fácil, porque eu já tinha me assenhorado dos processos, né? Aqui não, aqui eu faço um sistema diferente, então eu primeiro trago a janela do PowerPoint, eu gosto que ela fique no começo, e aí ela vai no começo e tal, e aí não aconteceu isso, eu acabei me perdendo. Mas vamos que vamos. Então, essa questão de obsessão, a gente hoje vai entender um pouco mais acerca dos processos. Como eles fazem, então, para nos obsidiar? E a pergunta é: nós só somos obsidiados ou também somos obsessores para outras pessoas? E aí a gente vai descobrir que a gente também faz parte desse processo. Vamos tocar aqui um pouquinho mais. Eu te juro, eu estou muito perdido na janela do PowerPoint. Eu não sou fã desse moço. E eu me perco, mas vamos lá. Então, a gente tem aí os 4 pontos que é a nossa proposta a trabalhar: obsessor e obsidiado, processos obsessivos, relações de obsessão, né? E auto-obsessão. Obsessor e obsidiado a gente já trabalhou, já está tranquilo, a gente já entendeu. Se tiver alguma dúvida acerca disso, pode trazer, ainda está valendo. E hoje a gente vai trabalhar o segundo tópico, processos obsessivos, né? Ó, que lindão aí. Que são os processos que se dão às obsessões. E quando a gente consegue entender esses processos, a gente também consegue automaticamente evitá-los, né? Então, são processos que vão ficar mais conscientes ali para a gente e a gente vai conseguir evitar um pouco mais esses processos. E a pergunta que cabe aí é: como se dão esses processos? É a primeira pergunta que a gente se faz nesse contexto. É a primeira pergunta: como se dão esses processos obsessivos, Aderley? Né? Eles só chegam, fazem, então são de quais tipos? Né? Então a gente primeiro vai separar por tipo e vai então depois apresentar como se dão os processos, porque o tipo de processo ele é tão importante para a gente, ele é importante para a gente entender como ele vai acontecer ali para a gente, né? Então nós temos o primeiro processo, e aí eu não botei por ordem de importância, eu só elenquei. O primeiro processo, por inimigos do passado. Então eu tive toda uma experienciação, né? Eu não posso esquecer que o meu passado ele é composto por muitas reencarnações, e nessas muitas reencarnações, direta ou indiretamente, eu faço inimigos. E esses inimigos, eles têm a tendência de, enquanto na erraticidade, nos procurar para cobrar essas contas. Então, eu matei alguém, eu prejudiquei alguém, né? André Luiz nos lembra no nosso lar que ele podia ter um perseguidor, que seria o inquilino, que ele fez sair da casa do pai, que ele fomentou o pai para sair. Por sorte, a pessoa evoluiu e não foi perseguidor dele, mas esse seria um exemplo. Né? Então, pô, a minha vida mudou, você bagunçou a minha vida naquela época, a gente realmente não tinha dinheiro para morar na casa, o seu pai realmente não precisava do nosso dinheiro, ele podia ter aceito e perdoado, e, no entanto, ele não perdoou, então agora eu vou te perturbar. E alguns inimigos do passado têm, inclusive, a intenção de matar, de enlouquecer, de se fazer perdido. Então, aí a gente tem os inimigos do passado. E não tenham dúvidas, como a gente entende por inimigo é um processo do outro,
né? Mas é um processo do outro que é fomentado pelo teu próprio processo, então você às vezes acha até que não tem inimigo, né? E aquela vez que você recebeu uma promoção no trabalho? E aquela vez que trabalhava você e mais um, e no entanto, como você produzia mais que ele foi mandado embora e você ficou sozinho no setor? Tudo vai depender de como essa pessoa viu a situação. E dependendo de como ela viu a situação, olha, já era. Ela vai se tornar teu inimigo, ela vai te perseguir, ela vai atrás de você, né? A gente precisa aqui torcer para que isso não aconteça. Vamos a mais um. Gente, pode interromper a qualquer momento, tá? Como são vários, eu vou falando e estou de olho no chat. Eu vou falando e estou de olho no chat, né? Então, eu tenho o processo lá obsessivo do inimigo do passado e eu também tenho um outro processo, que é por hábitos. Então, eu vou criar um processo obsessivo dentro dos meus atos, dos meus hábitos. Então, eu tenho o hábito de falar mal dos outros. Eu vou atrair para mim obsessores que vão entrar num processo tal que, por conta de eu falar mal dos outros, ele vai, por sintonia, também me obsidiar. Fala mal desse aí, fala mal desse aí também. Ó, esse aí não vale nada, fala mal dele também. E se você tiver um pouquinho esperto, se você tiver um pouquinho vigilante, você vai perceber quando ele tenta te incitar. Ai, Aderlei, eu rodo, 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 mas não tem jeito. Quando eu menos espero, eu tô sem amigo nenhum. Eu tenho o hábito de destruir as minhas amizades. Ou porque não tenho paciência para cultivar a amizade, ou porque eu não vejo nada de produtivo em cultivar a amizade, eu prefiro ficar na minha, eu prefiro ficar sozinho. E aí você acaba atraindo obsessores por conta desses hábitos que você tem. Derlei, não adianta. Comigo, se eu for julgar, é julgar para condenar. Ninguém presta, ninguém vale nada. Você tem o hábito de julgar para condenar. Então, por hábito, você vai entrar num processo obsessivo em que o obsessor vai se utilizar desse ato para estar ali te perturbando. A Derlei, o obsessor ele pode ser inimigo do passado e ele pode ser por hábito? Pode. O obsessor ele sempre vai precisar de uma porta para se conectar a você. Ele vai sempre usar. O obsessor ele não faz você ficar vaidoso. Ele alimenta a vaidade que você tem. Não vai fazer você ficar orgulhoso. Ele alimenta o orgulho que você tem. Ele não vai fazer você ser uma pessoa que seja uma pessoa explosiva com facilidade. Ele vai alimentar o fato de você ser explosivo. E assim ele vai. E assim ele vai cada vez mais se conectando com você. A Marivalda diz lá para a gente, orar e vigiar, vigiar e orar, sempre. A gente precisa estar ali conectados a nós mesmos. Nós precisamos ver em que passo nós estamos para então nos trabalharmos, né? A Cida também bota aqui para a gente, ó. Mas no caso do colega de trabalho, a espiritualidade não pode explicar que o colega não teve culpa por ele ter sido demitido. Cida, sem dúvidas a espiritualidade vai explicar sempre. Mas se aquilo te servirá para se desenvolver, é permitido. Aquilo vai auxiliar no teu progresso, seja expiação, seja prova, seja depuração. Aquilo vai auxiliar. Então, eles vão deixar acontecer. E, ao mesmo tempo, toda a espiritualidade, amiga, tanto que te assessora, quanto a que assessora essa pessoa, vai tentar trazê-lo à consciência dos fatos. Que às vezes ele foi mandado embora por contenção, às vezes ele foi mandado embora porque ele não era um bom colaborador. Isso tudo vai ser levado para ele, inclusive por uma didática maravilhosa. Se não conseguirem inserir isso nele, vão levá-lo durante o sono para conversar, se for o caso. Vão trazer alguém que ele respeita e ouve para falar isso para ele, e a pessoa vai falar. Então, isso tudo vai ali acontecer. Mas não é aquela coisa que a gente diga, puxa vida, vai acontecer.
porque cada processo é um processo único. A gente aqui tenta usar a codificação de Kardec para nos facilitar, mas cada processo aí é único, né? Eu já tinha lido lá a Marivalda, aí a Fátima manda boa noite, Fátima, seja muito bem-vinda. Nós estamos falando de processos obsessivos e estamos ainda no segundo item. Né? Qualquer coisa é só voltar o vídeo lá, depois que ele for publicado, e aí você consegue rever tudo. A Mari está trazendo para a gente, acho que tudo depende da energia vibratória da pessoa, sim. Mário, se eu começo a emitir ódio, eu vou atrair para mim espíritos que se afinizam com essa emissão. Ao mesmo tempo que eu sou uma parabólica para emitir, eu sou uma parabólica para receber. E eles trabalham sempre em sintonia. Isso não tem jeito, né? A Cida traz lá para a gente. Então, vai do entendimento que ele tenha para aceitar ou não. É isso? Exatamente isso, Cida. Entra aí entendimento, entram questões morais. Então, eu, às vezes, até entendo que eu fui demitido por culpa minha e que você ocupou meu lugar por merecimento teu. Só que eu tenho ali, nas minhas questões morais, eu ainda tenho problema de caráter, eu ainda tenho problema de aceitação dos fatos reais, eu ainda corro da realidade. Então, ao invés de eu dizer, puxa vida, eu errei, eu vacilei, na próxima eu vou tentar fazer melhor, eu já chego em casa instigando todo mundo contra você. Não, porque a Cida tá lá, puxou meu tapete, furou meu olho, vamos usar os termos atuais. Né? Então é preciso tomar muito cuidado nisso. E aí o Pedro chega, dá boa noite, Pedro, seja muito bem-vindo. Vamos seguir um pouquinho mais aqui. Então já tenho os processos objetivos por inimigo do passado, eu tenho por hábitos, e aí eu também vou ter processos obsessivos entre mundos. Olha que loucura. Olha que loucura. Esse processo obsessivo entre mundos é quando o espírito errante vem ser meu obsessor e quando eu vou ser obsessor de alguém que está desencarnado. Nós temos aí uma história muito interessante. Um moço estava vindo no ônibus, viu o centro espírita aberto, entrou no centro desesperado. Falou, olha, gente, eu preciso de uma mesa. Quem trabalha em centro sabe que a maioria entra desesperado e pedindo mesa. Eu preciso de uma mesa com médium, eu estou sendo obsidiado, eu não estou conseguindo dormir, eu não estou conseguindo nada, minha cabeça já está em parafuso, me ajudem, por favor. O dirigente da casa foi lá, montou a mesa, pediu os médiums auxílio, e aí, assim, não tiveram esforço nenhum para trazer o que ele chamou de obsessor. E aí, quando o médium, o orador, foi conversar com o obsessor, virou e falou, mas meu irmão, por que você o persegue? Ele vira de cara e diz, primeiro que eu não sou teu irmão, segundo que eu o trouxe aqui, terceiro e principal, eu não o persigo. Mas ele chegou dizendo que você não deixa dormir, claro, porque quando ele dorme, vai para o desdobramento, ele fica me perseguindo, ele fica me batendo e eu já não aguento mais isso. Gente, era um reencarnado que durante o desdobramento ele ia atrás da sua vítima e era um algoz assim perspicaz, porque ele conseguia achar e aí ele perturbava. O que a vítima fez? O problema é quando você entra em sono, então você não vai mais dormir. Ia lá e sacudia ele. Ele começava a dormir, ele ia lá e sacudia. Tem muita história por trás disso, né? Tem muita coisa. A gente sabe que para sacudir alguém é preciso muita força, muito ectoplasma, mas aqui é uma ilustração, e é uma ilustração que serve. Então eu não vou entrar no mérito se é verdade ou se não é. A gente vai entrar no mérito de que é possível, sim, o processo obsessivo daqui para lá, da mesma forma que é possível o de lá para cá.
E a gente tem literaturas em que dizem que chega a acontecer processo literalmente entre planetas, né? Mas é uma história muito profunda, envolve um conhecimento muito maior, embasamento maior, e só esse assunto daria uma live inteira. Então, a gente tem o próximo processo, que é por convite. E eu botei o por convite do lado do por hábitos, porque convite e hábito é quase a mesma coisa. O hábito sou eu que tenho aquele mau hábito, eu tenho aquele desvio, eu tenho aquele declínio, e o obsessor, ele me acha. Então, ele começa a participar daquele meu processo de não estar no caminho do bem. O convite é exatamente o contrário. Eu ainda tenho o mau hábito, ainda tenho desvio, ainda tenho a questão dos erros comigo, porém eu acabo chamando obsessores. Eu acabo chamando através das minhas falas, através do meu pensamento. Entendeu? Queria que alguém chegasse aqui agora, mas olha, me desse um poder imenso, eu matava você, eu te matava. Pronto, convidou. Convidou. Ah, meu filho, mas eu assim, ó, quando eu rogo uma praga, pega, porque eu nunca estou sozinho. Pronto, convidou. E você vai convidar entidades, espíritos, pessoas, chama do que você quiser, que não tem um discernimento tão grande, não tem um conhecimento tão grande, e também sofrem de imperfeição espiritual e baixa moral. São espíritos de baixíssima moral. E eles vão te acompanhar e eles vão te ajudar naquele processo. Sobretudo quando você, às vezes, chama a espiritualidade amiga, sabendo que não é a amiga que você está chamando. Olha, eu podia aqui ter meia dúzia que quebrasse aí, ó, espíritos, Deus, quebrasse a perna desse cara. Um dia ele ainda vai pagar, você vai pagar. Acabou, você está chamando. Você está chamando. E naquela hora que você está chamando, eles vão te atender, caso você não esteja vigilante para cortar esse processo. Não tem jeito. Aí a Mari traz para a gente lá, acredito que existe processo obsessivo de encarnado para desencarnado. Sim, existe de encarnado para desencarnado e existe de encarnado para encarnados, também chamado de perseguições. Que é quando você mira na pessoa e diz, não, cara, vai aprender a viver. Agora comigo vai aprender. E aí você está num processo de perseguição, que é um processo também obsessivo, né? Não tem jeito, não tem como. A Marivalda, sim, ela está corrigindo lá, sim, é um processo. Sim. Vamos mais um pouquinho, né? Fora o por inimigos do passado, por hábitos, por convite entre mundos, a gente ainda tem o por vícios. Gente, aqui, ó, tem conversa não. A gente acha que vício, vou puxar de novo. A gente acha que vício é só até a hora que não vier, até a hora que travar. A gente acredita que vício é só bebida e cigarro. Não é não. Não é não. Vício é tudo aquilo que a gente faz de forma compulsiva, de forma quase que descontrolada, e aquilo é mais forte do que você. É um vício. Você faz com constância. E qual é a diferença do vício por hábito? O vício ainda é mais nocivo, né? É muito mais nocivo. Então, eu tenho o hábito de falar mal das pessoas. Então, se eu tenho uma oportunidade, eu vou lá e falo mal. Eu tenho vício de falar mal das pessoas. Havendo ou não oportunidade, eu vou criar oportunidade para falar mal da pessoa. E aí eu vou atrair um espírito que vibra nessa mesma frequência e ele vai, então, começar a me perseguir
para me levar cada vez mais a fazer isso, porque ele se sente beneficiado com a energia que advém disso. O vício, inclusive, a gente trouxe lá no Obsidiados, né? Obsessores Obsidiados, eu não estou lembrando qual foi o título que eu usei. A gente trouxe lá neles uma imagem que eu nem me toquei de colocar aqui, mas uma imagem de uma pessoa fumando aqui, e aí desenhado em fumaça, aqui está mais fácil, um monte de espíritos ali do lado se beneficiando só daquele vício dele. E aí, se você tem acúmulo de vícios, você também vai ter acúmulo de obsessores. E fora a dependência química, neurológica, psicológica e emocional do vício, ainda tem esses obsessores fomentando esses vícios. E aí fica difícil de você se livrar. Não tem jeito. Não tem jeito, mas Renata está calada. Renata, fala alguma coisa aí, vai. A Cida já falou. Ô, Fátima, fala alguma coisa, por favor. A Lu normalmente é caladinha mesmo, então a gente não provoca. A Ana Lima traz lá para a gente. Boa noite, Ana, seja bem-vinda. Vício em gastar dinheiro entra nessa também de poder ser um processo obsessivo? Seria algo como vício na escassez? Pô, olha, não é o processo obsessivo que gera o vício, é o contrário. O vício gera o processo obsessivo. Então, a questão da educação financeira é algo que você tem que trazer equilibrada, é algo que você tem que reequilibrar, e aí, então, você começa a sair de sintonia dessas entidades que te acompanham por conta desse vício. Né? Eles vão te acompanhar por conta desse vício, eles vão te seguir por conta desse vício. E aí complicou, entendeu? Então é o vício que vai gerar o processo. Dificilmente o processo gera o vício. Até porque a gente aprende com a literatura espírita, e não somente o Pentateuco de Kardec, que a gente, quando traz um vício nesta reencarnação, bem provavelmente você já está brigando com ele por muitas reencarnações. Então você traz o vício, você vai trazer lá o obsessor e vai trazer tudo. Porque você já está nesse processo há muito tempo. Diz se eu esclareci e se era nesse ponto que você estava trazendo. Se não for, você traz o outro ponto e a gente tenta trabalhar juntos. A Marivalda tá trazendo aqui para a gente. Eu acho que eu não erro mais o teu nome. Eu consigo agora acertar de olhos fechados, né? Ainda não de trás para frente. Muito legal você explicar a diferença entre vícios e hábitos referentes ao processo obsessivo. Gratidão. Gratidão é minha, viu, Mari? É uma oportunidade que a gente tem também de estudar. É uma oportunidade que, não tenham dúvidas, eu me sinto agraciado por esse trabalho, porque eu estudo junto com vocês. Eu não sou nenhuma sumidade, eu não sou nenhum PhD no assunto, então a gente acaba estudando juntos, né? A Ana confirma para a gente que eu consegui esclarecer, eu agradeço imensamente, junto com a espiritualidade amiga. Deixa eu trazer mais um ponto. E aí a gente tem lá, desculpa, o por vícios, e nessa brincadeira a gente tem mais um, ó, que interessante. Por desvios. Por desvios. Então a gente tem no Missionário da Luz uma família, 2 mulheres e um homem, em que o homem frequentou ou frequenta prostíbulos, eu não lembro agora, e que nessa de frequentar prostíbulos, só no prostíbulo ele trouxe 3 entidades com ele, 3 entidades, não 2. Foram 3 espíritos que se afinizaram com ele lá no prostíbulo e o acompanhavam direto. Né? Então, se você tem o desvio de macular todas as situações, você vai atrair espírito semelhante. Se você tem o desvio de não
se policiar na alimentação, você vai trazer espíritos concordantes. E aí, pelos teus desvios, eles vão sintonizar-se a você. Olha quanta coisa a gente tem que vigiar. Os teus desvios você tem que melhorar. Convite, você tem que parar de convidar entidades para te ajudar, seja no que for. Por hábitos, você vai ter que mudar esses hábitos. Por vícios, você vai ter que abrir mão desses vícios. E entre mundos, você tem que, esse você até não domina muito, então você vai ter que orar para pedir auxílio nesse sentido, né? Aí a Renata traz lá para a gente. Pois é, esses processos obsessivos são gerados por nós mesmos, com nossas atitudes e mais interpretações do outro. Porém, não compreendi a parte em que pagamos por uma má interpretação. Deixa eu ler lá o resto para ver se ela conclui ou se eu vou ter que pedir ajuda. Como no exemplo que você deu sobre perder um emprego por conta de atitudes de outrem. Como pode o plano espiritual permitir um castigo que não é por nossa culpa? Boa, Rê. Boa. Vou até mudar a tela aqui, ó. Vou até mudar. Então, vamos mais uma vez, porque eu falei ali para si. No caso específico do emprego, né? Quais pontos a gente tem aí para trabalhar? Primeiro ponto, o que você oferecia de exemplo para essa pessoa. Você era um funcionário, colaborador eficiente, você cumpria com os teus horários, você era muito mais eficiente que ele, né? E você não, vamos partir do princípio, tudo lícito, né? Então você não fazia política, você não fazia nada. Não tem aquele exemplo do bem, que é esse o exemplo que você está dando? Então a pessoa começa a se sentir incomodada por conta desses exemplos do bem. E ela vai se municiando, ela vai se abastecendo de pontos negativos que ela vê em você. Aí você vai dizer para mim, Aderlei, mas o que eu tenho com isso? Absolutamente nada, é um processo dela. Quando então ela sai do emprego na segunda, e na mesma segunda dizem que você foi para o cargo dela, e que inclusive vai ganhar mais que ela, ao invés dela dizer, boa, eu tenho todo um caminho pela frente, ela começa todo um movimento para te perseguir. Entrou aí primeiro o livre-arbítrio. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, se aquela perseguição vai te auxiliar de alguma maneira, se pode ser usado como expiação, como prova, se aquilo pode te possibilitar o crescimento, se com aquela perseguição você vai entender o que você precisa mudar no teu comportamento para blindar aquilo, porque uma coisa é o outro tentar te perseguir, e outra coisa é ele conseguir perseguir. E é isso que a gente está trazendo nos processos. Que se você mudar aquela frequência, ele vai sim tentar te perseguir, mas ele não vai te atingir. Então, é você também quem permite essa relação. É você também que colabora para essa relação. Mas a espiritualidade só vai deixar se aquilo auxiliar o teu desenvolvimento, se aquilo auxiliar o teu progresso. Se você vai crescer com aquilo. Então, você vai crescer? Então, vamos lá. Vamos deixar. E o tempo todo lembrando que não é só. Eu nunca cresço sozinho. Tudo que é permitido por Deus em sua didática divina vai sempre auxiliar muitas pessoas em volta. Ponto 1. Ponto 2. No futuro eu vou auxiliar alguém que está à minha volta, dizendo, olha, eu já passei por isso, eu agi assim, eu agi assado e funcionou. Diz pra gente, se está esclarecido. Se não estiver, fica à vontade, pode botar aí e a gente volta ao ponto, né? E tem um outro ponto aí. Você está usando aí o termo culpa nossa, né? Não existe aí, a gente não tem, primeiro, a questão de castigo, porque não vai ser castigo, não será castigo de jeito nenhum. Deus não castiga, a espiritualidade amiga não castiga, não existe essa questão de castigo. Isso aí era um termo usado no passado, porque no passado se entendia assim. Hoje a gente já tem uma clareza maior acerca disso. Então, simplesmente hão de permitir
e hão de permitir por quê? Porque aquilo de alguma forma vai me auxiliar. Quem vê como castigo sou eu no meu nível de entendimento. Porque se eu conseguir entender um pouco mais, eu já vou entender que ali a gente tem uma colheita de algo que foi plantado em algum momento. Nem que essa plantação seja a necessidade de evolução. E aí você vai colher aquilo de que você precisa para poder evoluir. Me diz se eu expliquei essa questão do castigo e a questão também da culpa, porque não tem culpa. Isso eu falei lá no começo. Tá? A Eliane, seja bem-vinda, nos dá boa noite, dizendo que chegou agora do trabalho. Eu espero que o dia de trabalho tenha sido produtivo. Eu sei que o teu trabalho não é fácil, é um trabalho até cansativo, mas eu espero que tenha sido produtivo. A Renata nos dá lá o feedback. Obrigado, Rê. Muito obrigado mesmo. E vamos seguir, então, mais um pouquinho. Então, a gente tem todos esses números. Eu esqueci de trazer a água, eu peço desculpa pela garganta seca. Então, a gente tem, fora esses processos, a gente tem ainda por invigilância. Olha que interessante, gente. Se eu começo a relaxar, vai complicar a minha vida. Vigiai e orai. Eu tenho que fazer isso todo o tempo. Que tipo de pensamento está passando na minha cabeça? É um pensamento produtivo? Não, então sai. Que tipo de emoção eu estou emanando diante daquilo, daquela situação? É uma emoção que não vai me enobrecer? Sai. A pessoa está conversando comigo, está tentando me explicar as coisas e eu estou lá, turrão. Isso não é bom. Sai. Eu tenho que vigiar. Eu tenho que vigiar. Eu preciso vigiar. Porque a invigilância vai trazer fomentadores para todo esse ciclo que se apresenta aí. Então, eu não posso deixar a minha vigilância realmente folgada. E aí eu vou ter também, por momento. Olha que interessante esse processo do momento. Estou naquela reunião de família que eu sei que, num dado momento do meio para frente, vai dar uma confusão. Eu sei que aquela coisa começa a acontecer porque eu estou vigilante, então eu percebo que o fulano que sempre puxa a confusão já começou a se movimentar, que o Bertando, que é um ninja para atirar na cara dos outros, aquilo que vai fazer a pessoa explodir, começou a montar suas armas, ele está separando ali o terreno, ele começa a trazer um para cá, o outro que faz o leve trás começa a conversa com um num canto, conversa com outro no outro canto, e aí, aquele momento, a coisa está acontecendo. Você se permitiu entrar naquele momento. Então, por momento, serão atraídos obsessores para então fomentar tudo aquilo. Inclusive, todos esses outros itens que a gente colocou aí, eles vão também para o momento. Então, começam a falar mal. Se você tem o desvio moral de não ser indulgente, você vai começar a falar mal também. Se você tem o hábito de jogar lenha na fogueira, e aí, gente, puxa vida, Derlei, mas assim, eu não jogo lenha na fogueira. Se você tem por hábito jogar lenha na fogueira na hora da discussão, você vai atrair. A Derlei, eu já falei, você não está me ouvindo, ouve, por favor. Eu não sou de jogar lenha, não. E aquela vez que começa a discussão e você diz, deixa o outro falar, o outro já tinha calado. Ele já estava diminuindo a frequência da discussão, e você diz, para, ele tem direito a falar também, deixa ele falar. A discussão já está diminuindo, aí você vai lá e diz, então, mamãe, o que você tem a dizer sobre isso? Mamãe estava quieta já, ela já não estava mais na briga. Aí você passa pelo outro e diz, se fosse comigo, se fosse comigo. Você fala e sai andando. Você está fomentando. Então, o momento, ele é delicado.
E é aquele momento que você tem que voltar para o item anterior da invigilância e começar a vigiar. E ali é vigiar e orar, é vigiar e orar. Deus do céu, eu não posso ir embora agora, mas eu não quero entrar nessa confusão. Vai para o cantinho, faz sustentação. E o que é fazer sustentação? É ser uma das pessoas ali presentes que não vai pensar no mal, vai pensar no bem. Que a espiritualidade amiga possa auxiliar, que a espiritualidade amiga possa chegar nesse momento e dissipar essas energias ruins. Ai, Aderley, eu não sei falar tão bonito quanto você. Gente, primeiro que eu não falo bonito. E segundo, você pode repetir a mesma frase. Conversa com Deus do teu jeito. Conversa com a espiritualidade amiga com o teu coração. Eles estão prontos para te entender e vão te atender. Eu não tenho dúvidas em cima disso, entendeu? Aí a Mari traz para a gente. Aderley, você concorda que todos os itens citados são interligados? São. Você percebeu, Mari? São interligados. Né? E a gente lá no final tem um bônus que você vai ver que todos esses itens são extremamente interligados. Né? Lá no final, daqui a pouco já. Porque olha só, que interessante. A gente tem o penúltimo item, que é expiação e prova. E expiação e prova vem lá do que você aprendeu durante a erraticidade. Você entrou no ciclo do arrependimento com os seus 5 passos, e aí você, num desses 5 passos, você vai ter a expiação. Aderley, falando assim, com poucas palavras e de maneira muito simples, o que é a expiação? Gente, olha, o Marcel, ele tem uma explicação maravilhosa. Olha, eu queria decorar cada palavra que ele fala e trazer, mas eu não chego a tanto. E a explicação assim, mais direta para a expiação são várias frases. Uma delas é: você precisa passar por aquilo que você causou para entender o que o outro sentiu quando você causou. Essa é a primeira parte. Uma outra frase que explica muito bem expiação. Expiação é periodicamente tirar, suspender o livre-arbítrio daquele um para que ele possa evoluir através daquele momento que ele vai passar. Essas duas frases, elas resumem a expiação. Precisariam, assim, de muito mais explicações para a gente entrar no cerne da questão. O objetivo aqui é trazer um espiritismo de maneira clara e um pontapé inicial para você procurar um pouco mais. Querendo, a gente traz uma conversa fraterna só sobre expiação e prova, e aí a gente vai conseguir bater, debater, vai conseguir trazer livro dos espíritos, evangelho, céu e o inferno, e até a Gênesis tem coisa sobre isso, né? E, obviamente, o livro dos médiuns, que também tem muito material a esse respeito, né? Mas, assim, sendo bem grosseiro, é isso. Aí a Marivalda traz para a gente, tudo tem a ver com as energias que emanamos? Sim, tudo está ligado às energias que emanamos. Eu não sei se eu botei o entendi da Renata, mas eu acho que eu botei. Tudo está ligado, Mari, tudo está ligado mesmo. Tá? Tudo é energia que emanamos. E olha aqui o último ponto desses processos obsessivos. É o último deles, ó. Por sintonia. E por que por sintonia aparece sozinho? Porque todos os outros são por sintonia. Todos os processos obsessivos. Gente, eu preciso entender assim. Se o obsessor ele vai, por inimigos do passado, ele vai cobrar uma dívida que ele acredita que eu tenho. Mas se eu mudei, ele não tem como cobrar essa dívida. Se eu estou em outro processo, se eu já expiei a situação com ele através de outras pessoas, se eu já tive as provas necessárias, ele não me alcança.
A mesma coisa. Se eu tenho o desvio, ele está lá. Mas se eu não tenho mais esse desvio, não tem por que eu ter obsessor. Então vai ser sempre por sintonia. É a minha sintonia que vai permitir chegar. Chico nos lembrava muitíssimo bem. Olha que espírito maravilhoso. Nós tivemos a oportunidade de conviver aqui e alguns, inclusive, lá. Se o cobrador chega e o devedor está na caridade, este vai embora e talvez nunca mais volte. Olha que interessante. E é bem isso. Então, se eu estou lá cultivando bons atos, se eu mudei a minha frequência mental, se eu mudei a minha maneira de ver o mundo, ele não tem. Então, ele me perseguia porque até um ano atrás eu fumava feito um louco. Eu parei de fumar, ele vai fazer o que ali? Ele não tem o que fazer. Então, eu não vou ter sintonia com ele. Ele me perseguia porque eu era invigilante. Se eu agora estou vigiando, não deixo entrar maus pensamentos, não deixo entrar maus hábitos, eu procuro cuidar de mim mesmo, eu procuro cuidar dos meus passos, ele não tem mais o que fazer. Ele não tem mais o que fazer. Ele me perseguia porque eu tinha o péssimo hábito de falar demais. E de repente eu começo a beber água, eu começo a refletir antes de falar. Isso não vai dar, vamos brincar aqui, isso não vai dar barato nele. Porque a gente está falando de energia, ectoplasma e tal. Isso não vai dar barato. E se não dá barato, ele vai lá para quê? Ele vai procurar, né, usando aí ainda o barato do viciado, vai procurar drogas mais pesadas ou ele também vai abrir mão das drogas, porque também tem isso. O obsessor ele pode aprender com você, porque também tem isso. Ele pode aprender com você. Então, trazendo aqui a Mari, não, a Renata. A Renata traz para a gente aqui, ó, essa maneira de perguntas e respostas que você faz é muito melhor do que as lives que não podemos interagir. Mas, Rê do céu, menina, você pode interagir em todas as lives. Eu sempre deixo ali a bola quicando. Você pode interagir em todas as lives. E eu falei lá atrás que eu ainda não estava confortável na live para começar a fomentar as perguntas, né? Porque eu estou pegando o jeito, né, gente? A gente entrou agora, yes! Entramos agora na semana de um mês, né? Então, essa semana a gente vai fazer um mês no ar. Então, a gente ainda está aprendendo, a gente ainda está... Sabe, eu tenho uma pessoa queridíssima, amantíssima do outro lado, que colabora imensamente, mas muitas coisas ainda ficam para mim, né? E aí fica mais difícil, fica mais complicado, né? No antigo centro éramos três para as explanações. E aí você vai trabalhar mais ali só o teu e tudo mais. Aqui eu tenho que trabalhar tudo. Mas, por favor, fique à vontade para fazer perguntas e para interagir. Sempre, Rê, sempre. Você e todos, não tenha dúvidas em cima acerca disso. E muito obrigado pelo feedback. Muito mesmo, ajuda muito. Aderley, por favor, será muito edificante uma conversa sobre expiação e prova. Vamos fazer. Vamos fazer uma conversa sobre expiações e provas, então. Né? Vai ficar para em breve. Obsessivo, eu acredito que vocês ainda vão querer um pouco mais. Então, vamos ver se semana que vem a gente vem com obsessão ou se a gente muda o tema. E aí eu boto para voto de novo o próximo tema. Então, na última conversa fraterna, eu vou perguntar o que se quer para a próxima. Aí a Renata traz lá para a gente só evolui ou podemos retroceder também? Excelente pergunta. O retrocesso para o espírito, ele funciona da seguinte forma. Você aprende, você aplica, você segue, que é o nosso slogan que está aí embaixo, né? Você aprende, você aplica, você segue. Se você conseguiu aprender, se você já conseguiu aplicar e já consegue seguir, aquilo entendemos que está consolidado.
O que está consolidado, você não perde mais. Então, vamos lá. Você é uma pessoa, por muitas e muitas encarnações, 100% impaciente. Você não tem paciência nenhuma, você não quer saber de nada, você explode fácil, você tem uma sinceridade fora da média, sem nenhum respeito, sem nenhum controle. Com o passar das encarnações, você vai diminuindo essa impaciência e vai adquirindo mais a paciência. Você vai chegando mais ali na paciência. Até que chega a hora que você adquire, de fato, a virtude da paciência. Quando você adquire a virtude da paciência, você começa a perder a paciência muito menos. Então, aquilo que você já adquiriu, você não vai perder mais. Você não vai perder. Olha, a Rê é uma pessoa paciente. Pronto. Aquilo tá, se estiver consolidado, que fique muito claro. Eu sou muito paciente, tem aquela hora que eu perco a paciência, então a paciência ainda não está consolidada em mim. Né? Eu reclamo que eu falo muito, mas tem as horas que eu fico extremamente quietinho. Então, o falar demais ainda não está consolidado em mim. Quando estiver consolidado, eu não perco mais. Né? Me diz aí se eu conseguir ser clara. A Marivalda está concordando com a Renata. O Pedro traz lá para a gente, nessa pandemia tive bastante tempo para mudar meus hábitos e pensamentos. E com certeza senti as mudanças disso. Pedro, olha, você está falando uma coisa muito legal. Olha o lado positivo da pandemia para você. Olha como ela te trouxe o homem novo. Você pôde promover uma reforma íntima mesmo dentro do caos. Olha que legal isso, olha que bacana isso. Né? Isso é muito gratificante para a gente. E é isso que a gente demora a entender, Pedro. Que a gente precisa cultivar aqueles novos hábitos na gente, porque aquilo há de nos fazer bem. E é esse o testemunho que você está trazendo, e é esse testemunho que eu te agradeço imensamente. Aí a Renata está trazendo para a gente, né? Não estou falando das suas lives, e sim de outras que não nos dão oportunidade de falar. Então, o outro aí é com o outro, eu não posso. Eu já não posso falar nada, né? Mas a gente, na minha, eu tento trazer interação. A interação ela me faz muito bem. Eu entendo que faz bem ao outro. Eu entendo que não fica aquela coisa robotizada, né? Mas cada um tem um processo de aprendizado. Então, mesmo aquela coisa robotizada auxilia muita gente, né? É muito legal isso, Rê. A Marivalda está trazendo para a gente. É ótimo interagir com você e todos participam. Obrigado, Mari. A espiritualidade amiga binga e agradece. Ela traz para a gente memoriza de uma forma simples e leve. Eu acredito, Marivalda, que tem que ser leve. Enquanto eu não estou pronto, e é isso o ponto que eu trouxe lá atrás, enquanto eu não estou pronto para atender, enquanto eu não estou pronto para entender a gloriosa fala do Marcel, é uma fala maravilhosa, eu não estou brincando, é uma fala maravilhosa, a maneira como ele explica a expiação, é uma maneira assim que não nos resta dúvida e você diz, puxa vida, que bom que eu estou expiando. Ele fala de uma maneira brilhante, mas nem todo mundo ainda consegue entender e acolher aquela maneira que ele fala e acaba achando que é um castigo, acaba achando ali que é uma, sabe? Acaba botando a culpabilidade na coisa. E a gente aqui tenta dizer, olha, o Marcel pode te explicar melhor. Mas preto no branco, bem resumidinho, bem grosseiro, é isso. Bem provavelmente, amigos outros vão olhar e vão dizer, nossa, mas esse cara está bagunçando a cabeça das pessoas, eu não explicaria assim. Eu falaria, por exemplo, devido às contuberâncias patobológicas e polipotécnicas da exportação do bambu, e aí não dá. Não dá. Então, eu tento fazer isso, fazer leve, deixar as pessoas conversarem, porque é esse o nosso objetivo aqui. A Cida está pedindo, e me confirma depois. Tá. Exemplo de paciência, Cida. Aí ela bota lá,
Isso antes de conhecer o Espiritismo. Agora já tenho um pouquinho mais de paciência. Muito legal, Cida. E o mais interessante, Cida, eu acompanhei um pouco dessa transformação e sou muito feliz de ver a maneira como você interagia lá atrás e a maneira como você interage hoje, como você vai aos poucos buscando a tua reforma íntima. Isso é muito legal. E a paciência, ela vem muito do entendimento. Gente, eu não sei se vocês estão ouvindo música, mas tem uma igreja aqui perto que eles nunca fazem essa barulheira. E hoje, porque eu arrumei o isolamento, arrumei um pouco mais o isolamento acústico, eles estão fazendo o culto do lado de fora. Então me diz se está vazando muito o som, se não está, e até me dá um retorno. Então, Cida, voltando, hoje eu te vejo infinitamente mais paciente e mais tolerante, Cida. Mais tolerante. Isso é muito legal. Porque eu acredito que hoje você se sinta melhor do que antes. Fala pra gente aí se hoje você se sente melhor que antes. Ah, lá, Marivalda Marivalda, eu tô falando o teu nome e eu tô achando que eu tô falando errado, por isso que eu tô travando. A Marivalda tá falando, sinto isso também, Pedro. E a gente é muito legal, cara. É muito legal você avançar um passo. Você sente uma paz, e aí você imagina o seguinte: imagina quando você avançar todos os passos que te tiram do nível de espírito imperfeito. Imagina isso. Quão melhor você não vai ser, quão mais você não vai produzir. Olha que legal, cara. É muito interessante isso. Está sendo o lado positivo da pandemia, sim. Lado muito positivo, né? E a Cida está dizendo, sim, com certeza me sinto mais leve. E é legal isso, né? É muito legal esse se sentir mais leve. Vamos trazer um nada mais aqui para a gente seguir para a nossa prece. Então, a gente tem processos obsessivos. Como interromper esses processos? Mudando de sintonia, mudando aquilo que te gerou o processo obsessivo, vai ser o que vai te livrar dele. Então, se você tem desvio, se livra do desvio. E eu procurei falar isso muito na outra lâmina, para quando chegasse aqui eu não precisar nem falar muito. A gente já sabe como interromper, e a gente vai interromper conforme a gente vai mudando essa sintonia. Né? E aí a gente tem relações de obsessão. Obsessor e obsidiado se atraem, apoiam e se convidam. Obsessor e obsidiado se atraem, se apoiam e se convidam. E a gente precisa sair dessa sintonia para sair dessas relações de obsessão. Se vocês quiserem, a gente volta semana que vem com relações de obsessão, embora eu ache que não precise, né? Ou a gente vai já agora para a autoobsessão. Né? Quem tá disposto para a gente trabalhar a autoobsessão agora? Vai lá, gente, me dá um retorno aí. Vamos ou não vamos trabalhar a relação de auto-obsessão agora? E aí a Mari, enquanto o pessoal está escrevendo, a Mari traz para a gente lá, faço trabalhos sociais voluntários e essas conversas estão me ajudando demais. Gratidão para gente. Não tenha dúvidas, Mari, eu fico muito feliz. Se isso está te avisando, tá ótimo, tá tranquila. Tá ótimo mesmo. Eu fico muito, muito, muito feliz. E aí a Cida já pede, ó, vamos que vamos. Aí a Marivalda tá falando, eu tô nessa. Aí o Pedro diz, vamos que vamos. Então vamos que vamos, gente. Vamos puxar a próxima lâmina, muito embora já estejam aqui me avisando que tá tarde. Então a próxima lâmina é essa aqui, ó. Esse tema ficará para uma outra conversa. Só para deixar vocês com gostinho de quero mais. Eu sou gaiato, não tem gente. Gente, não tem jeito. Se eu não brincar, não sou eu. Então, esse tema vai ficar para uma outra conversa. A Eliane está falando lá, vamos com certeza.
A Luciene trouxe um símbolo, mas eu não estou nem com o YouTube aberto hoje, eu não tenho como acompanhar esse símbolozinho. Mas deixa eu ver aqui se eu consigo abrir, e aí eu te digo agora, né? Ixi, entrei no lugar errado de cara. Ah, tá aqui, ó. Eu tô ao vivo. Cadê o chat? Ih, não tá entrando o chat, tá. Então, a Luciane botou uma carinha de tchau. Gente, a pergunta é: a gente trabalha. Deixa eu sair daqui, porque senão eu vou tentar mexer aqui, vai acabar dando. O Pedro tá lá botando carinha de choro. Ah, não, carinha de riso. A Mari tá colocando lá. Não dá para ver sem óculos e sem me aproximar mesmo com óculos. Carinha da. Acho que é com a língua para fora. Gente, a pergunta é: a gente segue um pouco mais para digerir para digerir tudo que nós trouxemos, aí a gente digere e tal, e volta daqui a um mês, daqui a 2 meses a esse assunto obsessão, ou já quer na semana que vem já trabalhar auto-obsessão, porque a auto-obsessão é curtinho, então eu sugiro, e ele foi diluído em tudo que a gente conversou, né? A auto-obsessão ela é quando você começa a exigir demais de você, sabendo que você não tem condições daquela exigência toda. Isso seria uma auto-obsessão. Ele não dá muito tempo de conversa, mas ele daria também uma conversa única, desde que todo mundo participasse comigo, entendeu? Então tem que ser um dia que todos estejam dispostos a participar e tem que ser um dia que a gente traga. Mas eu acho que trazer semana que vem já vai massificar demais o assunto obsessão. Diz aí pra gente o que vocês acham. Fátima, se ainda estiver aí, diz pra gente o que você acha, né? A Fátima Mello, que nos deu boa noite lá atrás. Aí a Mari está dizendo que é sorrindo, que não é nada com a carinha que eu falei. Gente, me dá uma posição aí, por favor, para eu ir para a prece e encerrarmos a live de hoje. Ou, quem tiver meu contato, pode enviar pelo contato. Aqui no canal tem um e-mail que vai direto para o nosso e-mail. Então, também pode usar e-mail, pode usar o meu WhatsApp, a maioria tem, não tem problema nenhum, né? Mas eu acho que seria interessante a gente trazer numa outra oportunidade. A Fátima está dizendo lá que está assim, aproveitando as informações. Quem aproveita também somos nós, Fátima. Muito obrigado por estar aí. Momento que a gente pede aquele like, a gente pede o compartilhamento, isso ajuda muito o canal. A gente precisa dessa ajuda para poder atingir mais pessoas. Então, o like, ele ajuda a gente. Se você está pela sua TV, é só pegar o controle remoto, setinha para cima. Quando você der seta para cima, ele vai aparecer a barrinha e vai aparecer uma bolinha bem no cantinho com 2 itens. Um item é para legenda, se eu não me engano, e o outro é para mais. Vai lá no mais, clica no mais, vai aparecer lá o curtir pela TV. Então você pode curtir mesmo assistindo pela televisão. Isso vai ajudar muito a gente, por isso a gente pede, gente. Eu não gosto desse momento de pedir, mas eu entendo que está no pacote do serviço. Então a Mari sugere que continuemos. Eu vou aguardar então a sugestão de vocês por e-mail, por WhatsApp ou pelo Instagram. Tem o Instagram lá. Isso, gente, aproveita, já acessa o Instagram. Eu só vou aceitar sugestão pelo Instagram. Reencarnado 1804. Gente, muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo obrigado. Eu sou todo agradecimento pela presença de todos. A gente volta, então, semana que vem para a conversa fraterna, mas lembrando que quarta-feira a gente tem Livro dos Espíritos, sexta tem Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Eu vou aguardar o comentário de vocês, mas antes a gente vai para a nossa prece. Ó bom Deus, ó espiritualidade amiga, como somos gratos.
Como somos gratos por ainda nesta passagem lembrar de crescer. Somos gratos pelos desvios que vamos cada vez mais abandonando, pelos vícios que temos consciência, pela invigilância que às vezes por comodidade assumimos. Que possamos, ó bom Deus, não ser mais alvo daqueles que nos perseguem, sejam encarnados, desencarnados, seja direta ou indiretamente, seja por nós mesmos o motivo ou seja pelo outro. Ó Lázaro da Conceição, tu que sempre ensina a paciência, a determinação. Ó Domênica das boas conversas, dos bons entendimentos e do crescimento em conjunto, gratidão. Irmão José, irmã Rosália, somos gratos. Ó Mestre Jesus, que a casa de cada um seja visitada por ti com as boas novas, que tu possas não somente apontar onde podemos melhorar, como também possa nos auxiliar nesta melhora, já que ainda somos pequenos e precisamos de auxílio para mudar nossa sintonia, nossa frequência. Que assim seja. Graças, graças, graças a Deus.